Boa tarde. Iniciamos aqui a segunda sessão do capítulo 2 da 86693, onde trataremos da habilitação. Passando aqui, capítulo 2 da licitação, seção 2 da habilitação. Vamos lá. Então, o artigo 27 é o dispositivo da 86693, que prevê genericamente as diferentes espécies de requisitos de habilitação. Diz ele que, para habilitação, nas licitações exigir-se-á dos interessados exclusivamente documentação relativa a 1. Habilitação jurídica, 2. Qualificação técnica, 3. Qualificação econômico-financeira, 4. Regularidade fiscal e trabalhista, 5. Cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. Vejam só, eu destaquei em negrito a expressão trabalhista, porque essa espécie de requisito foi acrescentado ao artigo 27 da 86693 pela Lei 12.440/2011. É uma alteração que nós temos que ter cuidado, tá, pessoal? Muita gente boa lê rapidinho o artigo 27 e não nota que hoje, ao lado da regularidade fiscal, está prevista, portanto, a comprovação da regularidade trabalhista. Voltando aqui à primeira expressão que eu destaquei, vejam só como a lei busca, de certa forma, proteger o licitante, evitando possíveis arbítrios por parte da administração, ao se utilizar da palavra exclusivamente. Logo, não pode a administração, em atos normativos por ela própria editados, criar outras modalidades de requisitos de habilitação. Vamos lá aqui na sequência. A última modalidade, o cumprimento do disposto no artigo 33, no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal, está aqui o dispositivo referido ali no inciso 5º. Então, esse dispositivo proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Pois bem, esse dispositivo foi acrescentado posteriormente a 86693, não constava na sua redação original, e na esfera federal, pelo decreto 4358 de 2002, como é que se dá a comprovação? É simplesmente uma declaração firmada pelo licitante para fins de comprovação de exigência, similar ao modelo constante no anexo do referido decreto. Então, meramente, né, pessoal, é muito difícil uma comprovação de fato, vamos assim dizer, por parte de uma comissão de licitação do preenchimento do último requisito aqui do 27. Por isso que a opção legislativa, a opção normativa foi essa, uma declaração firmada pelo próprio licitante. Pois bem, como a gente já tinha falado anteriormente, a habilitação é a fase subjetiva do procedimento, em que a administração avalia se o licitante tem as condições minimamente necessárias para executar adequadamente o objeto de seu interesse. A ela se contrapõe a fase de julgamento das propostas de natureza objetiva, em que são avaliadas as propostas apresentadas pelos licitantes tidos por habilitados na etapa anterior. Aqui na sequência, Constituição Federal, artigo 37 e 21, exigência apenas dos requisitos mínimos que assegurem a satisfação da utilidade buscada pela administração, dentre aqueles previstos no Estatuto. Ou seja, pessoal, a parte final desse dispositivo, que a gente transcreveu bem no início aqui do curso, busca proteger o administrado, melhor dizendo, o licitante, por meio disso aqui. A exigência tão só dos requisitos minimamente necessários para assegurar a satisfação do interesse, naquele caso em concreto, tutelado pela administração. Prova disso aqui na lei, volto aqui, é a expressão exclusivamente, utilizada no caput do 27, e aí eu trago para ilustrar, vejam só a decisão do STF no RE 210-271 São Paulo, de 20 de maio de 2008. Não tem pertinência com a garantia do cumprimento do contrato, objeto da licitação no âmbito estadual, a exigência de declaração expedida por repartição federal relativa
a segurança e a saúde do trabalhador. A exigência assim feita viola o artigo 37 e 21 da Constituição Federal. Na verdade, viola o 37 e 21 por quê? Porque ele estabelece apenas a validade de requisitos mínimos. E esses requisitos mínimos foram regulados a nível ordinário no artigo 27 da 86693, e aqui não tem nada que justifique uma exigência do tipo comprovação de segurança e saúde do trabalhador. Então, só uma decisão do STF para ilustrar essa proteção administrada prevista na Constituição e assegurada a nível infraconstitucional. Vamos aqui já para o artigo 28. O artigo 27 prevê genericamente as modalidades de requisitos, e aí, do 28 ao 31, nós temos o detalhamento de cada um desses requisitos, exceto, vou voltar aqui mais uma vez, o requisito, voltei demais, o requisito do inciso 5. Ele é simplesmente previsto aqui no inciso 5, ponto final, e aí do 28 ao 31, 4 artigos detalham as outras modalidades e requisitos do artigo 27. Vamos lá então, artigo 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em cédula de identidade, registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova da diretoria em exercício. E 5, decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Pois bem, creio que é bem tranquilo a gente conseguir compreender a que se destina, pessoal, essa primeira espécie de requisito, comprovação de habilitação jurídica. Ora, verificar, incisos 1 a 4, principalmente. Verificar, se aquele interessado em contratar com a administração possui efetivamente idoneidade para adquirir direitos e contrair obrigações em seu próprio nome, em nome próprio. E aí estavam, assim dizer, que essa ideia aqui sintetiza principalmente os incisos 1 a 4. Olhem só, pessoa física, quem é ela? O registro comercial, começa a formalização da constituição de uma pessoa jurídica, em se tratando aqui da empresa individual, que vai ser finalizada, vamos assim dizer, em termos cadastrais, com inscrição estadual, federal, municipal, conforme o caso. Em se tratando de sociedades comerciais, o que eu tenho? Registro do ato constitutivo, estatuto ou contrato social. Em se tratando de sociedades civis, bem tranquilo, inscrição do ato constitutivo acompanhado da diretoria em exercício, ou seja, quem pode se manifestar em nome da sociedade civil. Da mesma forma, pessoal, aqui, no que toca o inciso 3, quem pode se manifestar em nome da respectiva entidade. E fechando aqui, tranquilo, o inciso 5, né? É se efetivamente a empresa está autorizada, está regularmente atuando no Brasil. Com isso, já vamos adiante. É realmente bem tranquila a matéria, o mais relevante, disparado, é conhecer a literalidade do 28. Já vamos aqui para o 29. Aqui é que nós temos aquela novidade, o detalhamento, bem tranquilo também, da comprovação da regularidade trabalhista. Vejam só. Artigo 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em 1. Prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro geral de contribuintes. Pessoal, ninguém estranhe, tá? A lei até hoje não foi atualizada. Está com a antiga denominação CGC, quando nós sabemos que hoje a sigla correta é CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Seguindo aqui, inciso 2, prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade, incompatível com o objeto contratual. 3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do licitante ou outro equivalente na forma da lei. 4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 5. Aqui está o detalhamento da comprovação do requisito de regularidade trabalhista. Até aqui, pessoal, regularidade fiscal, creio que realmente é tranquilo, é questão de conhecer razoavelmente o que está expresso na lei. E aqui, a melhor questão disparada do 29 para a prova. Prova da inexistência de débito inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do título 7A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei número 5452, de 1º de maio de 1943. Vejam só, essa alteração, pessoal, porque até pouco tempo atrás tinha se firmado uma jurisprudência no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, salvo engano, o enunciado 331, que estava reconhecendo responsabilidade subsidiária para a administração, no caso de inadimplência de débitos trabalhistas relacionados a contratos administrativos, para evitar, então, que a administração fosse chamada a responder subsidiariamente por encargos trabalhistas, o legislador entendeu por bem reforçar, vamos assim dizer, as espécies de requisitos de habilitação e passou a prever aí também a regularidade trabalhista. Vamos aqui voltando, na verdade, indo adiante, só uma curiosidade aqui, não é nosso objeto do curso, a Lei Complementar 123 de 2006, o nosso Estatuto Nacional das Micro e Pequenas Empresas, permitiu que empresas de pequeno porte e microempresas comprovem regularidade fiscal só quando da celebração do respectivo contrato. Ou seja, pessoal, não precisa comprovar a regularidade propriamente dita, ou seja, na verdade, pode haver débitos de natureza fiscal durante a licitação. Aí, quando a EPP ou ME é convocada para celebrar o contrato, ela tem um prazo de 2 dias para regularizar, prazo esse passível de prorrogação por mais 2 dias. Seguimos aqui. Agora já vamos disparadamente adentrar nas 2 espécies de requisitos de habilitação que são mais, vamos assim dizer, enfatizados pela 86693. É a qualificação técnica e, na sequência, no 31, a qualificação econômico-financeira. O que nos diz o artigo 30? A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a, vamos lá, 1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente. 2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto da licitação. Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Pois bem, pessoal, então aqui está o segundo requisito relativo à qualificação técnica e já estamos aqui fechando praticamente. Tem mais alguma coisa especial nos parágrafos, fechando no que eu digo quais são os 4 requisitos básicos, na verdade 3, porque aqui é apenas uma remissão de qualificação técnica. Bem tranquilo, né, pessoal? Registro e inscrição na entidade profissional competente, os elementos indicados aqui no inciso 2 do 30, e olhem só, ó que barbado esse 3 aqui. Comprovação fornecida pelo órgão licitante de que recebeu os documentos e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Olha o 4, pessoal. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial quando for o caso. Portanto, em termos de 86693, os requisitos genéricos de qualificação técnica são, salvo lei especial, né? Na verdade, isso aqui é barbada, né, pessoal? Uma mera comprovação de que recebeu os documentos necessários e teve acesso a todas as informações. Esse aqui também, né? É apenas registro e inscrição na entidade profissional competente. Então,
O que existe de mais gravoso em termos de requisito genérico de qualificação técnica é o 2. Vou ler novamente. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente compatível em características, quantidades e prazos com objeto da licitação. Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Pois bem, vamos aqui agora adentrarmos nos parágrafos que detalham algumas das regras de qualificação técnica, apenas aqui antes, de forma bem singela. Qual o objetivo, pessoal, da nossa qualificação técnica? Muito tranquilo. Verificar a aptidão do licitante para a adequada execução do objeto do contrato, subdividindo-se em capacidade técnico-operacional, vamos aqui cuidar a segunda expressão, relativa à aptidão da própria empresa, e capacidade técnico-profissional, referente à aptidão dos profissionais integrantes do quadro de pessoal da empresa. Bem tranquilo. E aqui ainda, antes de entrar no parágrafo 1º do 30, expressão limitar-se-á do caput. Exigências constam em rol exaustivo, salvo previsão diversa em lei especial. Isso aí, então, vem do inclusive que estava lá no caput do 27, junta-se ao limitar-se-á, aqui do próprio artigo 5º, e aí nós concluímos de forma tranquila. O rol do artigo 30 é exaustivo, salvo exigências em lei especial. Só que não acabou o rol ainda. Nós vamos ver aqui nos parágrafos que é possível. São possíveis mais algumas exigências quando a hipótese se enquadrar dentro de um dos dispositivos. Vamos lá, parágrafo 1º. A comprovação de aptidão referida no inciso 2 do caput desse artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados aqui, fornecidos por PJs de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes limitadas às exigências a 1. Capacitação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de aqui, pessoal, de atestado de responsabilidade técnica, parando aqui, é o famoso ART, atestado de responsabilidade técnica, reiniciando, por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas esta exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas, isso aqui cai bastante, as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. Então, pessoal, essencialmente, essa primeira comprovação, capacitação técnico-profissional, simplesmente o licitante tem que comprovar que possui em seu quadro permanente, na data de apresentação da proposta, um profissional de nível superior ou outro, assim reconhecido pela entidade competente, detentor de um atestado de responsabilidade técnica, para execução de obra ou serviço de características iguais ou similares ao objeto da licitação, sendo que a comprovação dar-se-á exclusivamente no que toca às parcelas de maior relevância e maior valor significativo do objeto da licitação. E aí friso novamente, vedadas as exigências de quantidades mínima, número X, por exemplo, mínimo, de atestados ou prazos máximos. Seguimos aqui, o 2 foi vetado, e aí nós já vamos para o parágrafo 2º. As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo mencionadas no parágrafo anterior serão, sem dúvida, né, pessoal, definidas no instrumento convocatório. Parágrafo 3º, reforçando o disposto anteriormente. Vejam só, pessoal, tudo isso aqui, ó, é para evitar eventuais abusos da administração. O que diz o dispositivo? Será sempre admitida a comprovação de aptidão
através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Pois bem, até aqui nós tivemos, desde o parágrafo 1º até aqui, especificações quanto à qualificação técnica para obras e serviços. Aí nós chegamos aqui no 4º. Aqui o contexto muda, fornecimento de bens. Então diz o parágrafo 4º que nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. Vejam que aqui, pessoal, é bem mais light a redação legal. Poxa, por exemplo, se uma entidade está comprando uma porta, dificilmente vai exigir na licitação que a pessoa física ou jurídica vai ter que apresentar um atestado de que ela já forneceu uma porta daquela modalidade. Teoricamente é possível, né? Mas dificilmente vai se enquadrar aqui quando for o caso. Ou seja, quando o bem realmente é simples, não se faz necessário nenhum tipo de atestado, a princípio. Vamos aqui, parágrafo 5º. É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época, ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nessa lei que inibam a participação na licitação. Mais uma vez, né, pessoal, vejam como o legislador é preocupado em sempre observar o princípio da competitividade, que no contexto de uma licitação também observar o princípio da isonomia. Seguindo aqui, outra prova disso, pessoal, ampliando ao máximo o potencial, ao quantitativo de potenciais interessados em participar do certame. Vamos lá, parágrafo 6º, as exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação serão atendidas mediante o que, pessoal? A apresentação de uma mera relação explícita e da declaração formal de sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedadas as exigências de propriedade e de localização prévia. Então, por exemplo, pessoal, se é uma licitação para a execução dessa certa obra no município de Porto Alegre. Para executar essa obra serão necessárias, a princípio, 2 retroescavadeiras. A administração pode exigir que o licitante comprove que tem condições de dispor desse equipamento. Mas como é que ele vai provar isso aí? Ele tem que possuir, tem que, já melhor dizendo, ser proprietário das 2 retroescavadeiras? Não. A lei veda expressamente exigência de propriedade. Simplesmente, pessoal, o licitante ele vai declarar formalmente que, ser vencedor da licitação, terá disponível, quando do início da execução do contrato, as 2 retroescavadeiras. Da mesma forma, digamos que o licitante tenha já as 2 retroescavadeiras, elas estejam lá no município do Rio de Janeiro, bem pertinho de Porto Alegre. A administração não pode exigir como condição para participar na licitação que esse equipamento já esteja aqui em Porto Alegre. Por quê? A lei veda exigência de localização prévia. Pois bem, parágrafo 6º, enfatizei de novo aqui, basta ter a disponibilidade, não necessariamente propriedade, pode adquirir depois quando da efetivação do ajuste. Vejam só, aqui para ilustrar, um acordo no TCU 998/2006 pelo seu plenário. Certificados específicos de qualidade ou segurança de equipamentos, apenas como requisito de habilitação técnica, nas licitações do tipo técnica e preço, somente quando não tiverem caráter eliminatório, sim meramente classificatório. O que eu quero trazer para vocês não é tanto a decisão em si mesma, mas apenas para ilustrar, pessoal, como a jurisprudência, inclusive de natureza administrativa, tenta observar essa exigência constitucional que reconhece validade apenas
os requisitos mínimos necessários para a execução do contrato no caso concreto. Pois bem, já estamos aqui perto de fechar o 30, parágrafo 8º. No caso de obras, serviços e compras de grande vulto. Aí eu coloquei entre parênteses, nós já vimos lá no artigo 6º, compras de grande vulto são aquelas, melhor dizendo, licitações de grande vulto, são aquelas cujo valor estimado supera 37.500.000 reais. Vamos aqui de novo. No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a administração exigir dos licitantes a metodologia da execução, cuja avaliação para efeito de sua aceitação ou não antecederá sempre a análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. Pessoal, aqui nós temos que cuidar, basicamente, apenas a síntese da regra. Então vejam bem, é normal, pegadinha de prova, fala licitação de grande vulto, tu pensa, é grana alta, realmente, mais de 37 milhões e 500 mil reais. Então, se houver alguma exigência a mais, será de natureza necessariamente econômico-financeira. Por exemplo, uma exigência de garantia. Não é isso que diz o artigo 30. Simplesmente a única exigência, até esse ponto da lei, está aqui, ó. A metodologia da execução, a forma de se proceder à execução do contrato proposta pelo licitante. E aqui o parágrafo 9º. Entende-se por licitação o conceito de licitação de alta complexidade técnica. Vamos lá. Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. Tranquilo. E aqui, parágrafo 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Duas coisas para a gente destacar aqui. Primeiro, que não basta uma indicação da empresa. A administração vai decidir com discricionariedade. Ela pode não aprovar o profissional ofertado pela empresa para fim de substituição e ela é obrigada a indicar um profissional ou outro profissional até que seja obtida a aprovação da administração. Segundo ponto, pessoal, a gente já viu isso, artigo 13. Em se tratando de serviços técnicos, profissionais especializados, não é possível a substituição. Se a empresa indicar a relação de profissionais, no caso de serviços técnicos, profissionais especializados, deverá garantir que tais profissionais executem pessoal e diretamente o objeto do contrato. E aqui chegamos já no nosso artigo 31, que trata da documentação relativa à qualificação econômico-financeira. Então vamos lá, pessoal. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira, olhem só novamente, limitar-se-á a 1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 meses da data da apresentação da proposta. Ou seja, pessoal, essencialmente, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social. 2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física. Pessoal, a verdade é que esse instituto com o nome de concordata, ele não existe mais na nossa legislação. A nova lei de falências hoje fala, além da falência, em recuperação extrajudicial. Mas a gente não pode achar que essa figura, recuperação
extrajudicial equivale à concordata, porque são dois institutos com regras bem diferentes. Então, eu sei que numa questão literal isso aqui está correto, mas de fato sei que a concordata não existe mais no nosso ordenamento jurídico. Vamos aqui, 3. Garantia, pessoal. Nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e no parágrafo 1º do artigo 56 dessa lei, limitada a 1%, só 1%, o máximo do valor estimado do objeto da contratação. Pessoal, por enquanto, só vamos guardar que a garantia, quando necessária, quando exigida, é requisito de qualificação econômico-financeira e o máximo, o percentual máximo da lei, é 1% do valor estimado do contrato. Nós vamos analisar essa figura dentro do capítulo 3, quando a gente tratar de contratos administrativos. Pois bem, vamos aqui parar nesse ponto. Na próxima aula a gente fecha aqui o artigo 31 e, a princípio, como um todo, já fechamos essa segunda sessão do capítulo 2 da lei. Obrigado a todos e até lá.